Sete notas musicais, sete cores do arco-íris, sete chakras principais, 7 dias da semana. Você já havia pensado que o número 7 comanda toda a sua vida? Calma, apenas permita-se a entender. Sem julgamento ou críticas. É simples, direto e pode ser transformador se você permitir. E com certeza não vai interferir em nenhuma crença, certo? A não ser, é claro, que você veja com essa intenção. Quando eu me tornei conhecedor deste assunto, eu confesso para você que eu fiquei perplexo. Então, se você não me conhece, eu me chamo Valdir Soares, eu sou terapeuta, professor, e se quiser saber um pouco mais sobre o meu trabalho, eu vou deixar aqui embaixo os links na descrição, certo? Então, eu estudo muita gente mesmo, tá? E também, é claro, pessoas aqui do Brasil. Por exemplo, Hélio Couto, William Sanches, Jair Soares e outros. Mas este vídeo de hoje, ele foi criado com base no trabalho da autora Cristina Cairo. E também vou colocar algumas coisas aqui com base no biólogo celular americano, o Bruce Lipton, certo? Vamos lá. A Cristina apresenta um estudo sobre a influência dos ciclos de 7 anos na vida de cada um de nós. E é impressionante como tudo na natureza parece respeitar essa mesma lógica. Olha só, faz o seguinte. Vamos estudar juntos? Eu prometo que esse vídeo aqui vai explodir sua cabeça, certo? O número 7 tem sido pontual, porque quando eu montei esse estudo aqui, como eu falei para você, eu fiquei muito surpreso com muitas coisas relacionadas com passagens da minha própria vida. Então, primeiro eu vou explicar o que é setênio, certo? Bom, o conceito de setênios vem principalmente da antroposofia, fundada por Rudolf Steiner, e refere-se aos ciclos de 7 anos que marcam diferentes fases do desenvolvimento humano, seja ele físico, emocional, mental e espiritual, certo? Segundo este estudo, cada ciclo de 7 anos traz desafios, aprendizados e mudanças específicas. Agora, o mais interessante é que essas mudanças respeitam exatamente este setênio, estes 7 anos. E veja, isso tem a ver com trabalho, relacionamento, tempo de vida e muito mais. Então, acredite ou não, vamos entender como tudo funciona. Vamos lá. Bom, vamos começar com os primeiros 7 anos, certo? Aquele que vai, é claro, do 0 ao 7, ok? Depois a gente vai caminhando. Mas antes também eu quero falar uma coisa para você. Antes, eu quero que você entenda que a gente vai usar um pouquinho do conhecimento de numerologia, certo? Se você não acreditar, tudo bem. Mas vai seguindo. É um vídeo interessante, prometo para você, certo? A numerologia, tá? Se você não sabe ainda, você pega a data do seu nascimento, tá? E você pode fazer o cálculo. Essa data traz algumas características únicas para a sua personalidade, certo? Então, eu vou tentar simplificar para você ao máximo. Se você quiser descobrir qual é o seu número, basta pegar o dia do nascimento, o mês, tá? E o ano, ok? Você soma todos os números, depois some o resultado, certo? Vou colocar na tela para você entender aí qual o seu número, certo? Com base nisso, você vai saber qual o seu número. Ao longo do vídeo, eu vou colocando também as características, tá? Positivas e negativas de cada número. E você vai fazendo essa reflexão, certo? Porque cada sequência de 7 anos carrega também um número, ok? Então, isto tem a ver com a sua vibração, o seu equilíbrio. E ao longo do vídeo, você vai perceber a ligação do seu número de nascimento e também este número setênio, este número daquele 7 anos, certo? Bom, a estrutura dos setênios propõe que a cada 7 anos há um tipo de
desenvolvimento predominante, ok? Sempre acontecendo em nós. Como eu falei aqui, seja no corpo físico, na construção emocional, no pensamento, na espiritualidade, tá? Em nossa vida como um todo. Então, vamos lá. O primeiro é do 0 aos 7 anos. O que acontece na sua vida durante esses primeiros 7 anos de vida? Bom, especialmente entre o nascimento e os 4 primeiros anos de vida, a criança está imersa em um universo de sensações e emoções intensas. Para você que tem filho aí, preste atenção, tá? Porém, a criança ainda não possui estrutura neurológica para nomear ou processar o que sente. O cérebro infantil, segundo o Bruce Lipton, tá? O biólogo celular que eu falei para você, o cérebro da criança opera predominantemente em ondas delta e teta, que são estados cerebrais de altíssima absorção e sugestibilidade, ok? Só para você entender. Então, absorve muita coisa e é suscetível a sugestões, semelhante àquela questão da hipnose leve. Nessa fase, tudo que a criança vive vai diretamente para o subconsciente, formando as bases que ela será no futuro. Suas crenças, reações emocionais e senso de valor pessoal. A criança sente, e sente muito, mas não sabe ainda o que é tristeza, raiva, medo ou até alegria. Por isso, ela precisa desesperadamente de um adulto, tá? Os adultos servem como espelhos emocionais, capazes de traduzir aquilo que está acontecendo dentro dela. Então, olha só, quando um cuidador, o pai ou a mãe, se aproxima com empatia e diz, por exemplo, você está triste? Pergunta para a criança, você está triste? Quer um aconchego? Quer um colo? Quer alguma coisa? Ele não está oferecendo só questão de conforto. Na verdade, ele está alfabetizando emocionalmente aquela criança. Está dizendo de forma implícita, isso que você sente tem nome, tem espaço e você está seguro para sentir. É isso que ele está fazendo. Esse é o verdadeiro papel do adulto nos primeiros anos. Dar nome ao que está meio confuso para a criança. Ajudar a criança a construir uma ponte entre o mundo interno e o mundo externo. O primeiro setênio, os primeiros 7 anos, é o tempo do corpo, da emoção e da presença sensorial. A criança aprende não com palavras, preste atenção nisso, mas com o tom de voz, o olhar, o toque, o ritmo da respiração de quem a cuida, de quem está perto dela. Ela absorve tudo isso como verdade sobre o mundo e também sobre si mesma. Perceba isso. Se nessa fase a criança percebe que expressar emoções gera rejeição, crítica ou punição, ela começa a se moldar para agradar os outros. Ela começa a criar máscaras, reprime aquela questão espontânea, que ela pode ser espontânea, ela reprime isso. E essas adaptações podem se cristalizar ao longo da vida, ou seja, se tornar para ela uma coisa comum, até que de repente um sofrimento, uma crise, uma busca espiritual a leve de volta para resgatar o que ficou congelado naquele passado não digerido, certo? É por isso que muitos dos conflitos emocionais na vida adulta têm raízes nesses primeiro setênio. Preste atenção nisso. Muitas pessoas se fecham para isso. Pessoas que, por exemplo, que sentem sem razão, tristes, com raivas ou paralisadas diante da vida, muitas vezes estão apenas sendo visitadas por emoções infantis não reconhecidas. Revisitar essa fase com consciência, olhar para a própria infância com honestidade, sem aquela questão de idealização, é um caminho poderoso de cura, certo? Isso é muito poderoso. Mesmo que
você não tenha vivido o que talvez você ache que seria o ideal, ainda é possível reconstruir internamente. Saiba disso. Se você sente que ficou com algo pendente nesse setênio emocional, nesses primeiros 7 anos, tá? Não importa a sua idade, é possível, simbolicamente, voltar lá, tá? Resgatar e curar e completar. Olha só, isso exige coragem, tá? Porque o verdadeiro autoconhecimento não é algo confortável, mas é algo libertador. E aqui entra uma coisa que muita gente não sabe ou desconsidera: a importância da terapia. Limpar qualquer vestígios de programações confusas. Olha só, como explica Bruce Lipton, nossas programações subconscientes podem ser reescritas, certo? Mas só conseguimos fazer isso se acessarmos a raiz do programa. E isso significa o quê? Significa, muitas vezes, mergulhar no passado que muita gente prefere evitar. Quando uma criança, por exemplo, para você entender melhor, quando uma criança grita, quebra coisas ou bate o pé, o que está acontecendo ali não é birra, tá? Nem é questão de ser desobediente, é uma explosão emocional. Ela não sabe ainda como lidar com o que sente. Se um adulto se aproxima e pergunta de forma afetuosa: "Você está com raiva? Quer me contar o que aconteceu?", está ajudando essa criança a dar um conforto à emoção. É isso que é possível fazer. Está dizendo: essa força que você sente tem nome e você pode expressá-la de forma segura. Essa é a educação emocional que deveria ser continuada, né? Que a gente deveria ver de várias formas por várias pessoas. E esse tipo de educação deveria pelo menos chegar até os 13 anos, porque até o fim do segundo setênio, a criança ainda está aprendendo a organizar o que sente, ainda está construindo a sua identidade. Então perceba isso. Se você passou por essa fase, é possível você voltar lá através da terapia. Se você quiser saber mais, o link está aqui embaixo, tá, das minhas terapias, mas você pode ir lá e resolver isso. Mas ao longo aqui dos setênios, você vai entender com mais propriedade o que eu estou falando para você, certo? Então vamos para o nosso segundo setênio. Então, enquanto o primeiro setênio, que vai de 0 a 7 anos, é marcado pela absorção quase que hipnótica do mundo, como a gente viu aqui a questão dos estudos de Bruce Lipton, o segundo setênio, que vai dos 7 aos 14, é o momento em que a criança começa pela primeira vez a formar uma percepção mais clara de si mesma, como um indivíduo separado do outro. E é nesse período que ela sai da pele simbiótica com aquela questão dos pais e começa a buscar a sua própria forma de ser, mesmo ainda profundamente ligada a tudo aquilo que ela aprendeu emocionalmente na fase anterior, certo? É como se aqui começasse, no segundo setênio, começasse a abrir um novo mundo. É uma transição importante. Agora ela já tem algum vocabulário emocional, já reconhece algumas sensações, mas ainda precisa muito da validação e também do modelo emocional dos adultos. A grande tarefa emocional aqui desse setênio é começar a organizar o mundo interno, dar sentido às emoções, compreender as consequências das suas ações e, acima de tudo, criar uma base segura para construir a sua própria identidade. Durante essa fase, você pode notar isso se tiver adolescente em casa, a criança começa a se comparar com as outras pessoas, irmãos, amigos, colegas de escola.
Ela também desenvolve um forte senso de justiça e de injustiça. Sabe aquela frase que às vezes você escuta assim, ó, isso não é justo, sabe? É nessa fase aí, né? Aqui também começa a experimentar emoções mais complexas, como a questão da vergonha, culpa e também orgulho, certo? E aqui também começa a questão ela precisa mais de limites claros e afetuosos, que mostrem que ela é amada mesmo quando erra, tá? Isso é a forma a maior base assim, de controlar a questão da autoestima, certo? Aqui ela aprende a reconhecer e expressar suas emoções com mais maturidade. O controle dos impulsos e do raciocínio lógico estão em expansão, mas não estão prontos. Então, preste bem atenção nisso, certo? Esperar que uma criança de 9 ou 10 anos haja com maturidade emocional de um adulto, né, é muito injusto, tá? Então, pense antes de criticar, porque é muito injusto, ok? Essa criança precisa ser ensinada a pensar sobre o que sente, não apenas ser punida por agir de forma talvez desorganizada. Olha só, esse período, o segundo setênio, dos 7 aos 14 anos, é um período que é preciso desenvolver a questão da empatia, a reflexão emocional, linguagem emocional mais sofisticada, né? Saber o que está fazendo, responsabilidade emocional, sem aquela questão de culpa ou repressão, tudo isso nessa fase. Nessa fase também, os adultos continuam sendo a questão, né? O espelho emocional da criança, mas com uma diferença. Agora, ela observa mais o comportamento do que as palavras. Preste bem atenção nisso. Ela quer saber como os adultos lidam com a própria raiva, como eles reagem quando erram, como eles expressam amor ou frustração. Essa criança do segundo setênio, ela é extremamente sensível à hipocrisia emocional. Se o adulto diz, não pode gritar, mas faz isso gritando, ela começa a desconfiar das palavras e confia apenas na atitude. Por isso, é essencial que pais, professores, educadores vivam o que ensinam. Ou então, esse ensinamento, claro, vai virar um ruído na mente dessa criança. É claro, você passou por isso e se tem filhos, sabe o que eu estou falando. Sabe que esse segundo setênio tem muito a ver com a autoimagem. A criança está formando internamente um espelho de quem ela acredita ser, com base, é claro, no reflexo dos outros, de tudo à sua volta, do reflexo que os outros dão a ela. Então, quando recebe críticas constantes, rótulos, por exemplo, aí, né, que é costume os pais falarem, né, preguiçosos, é uma coisa difícil, é desastrado. Quando as emoções também são invalidadas, por exemplo assim, para que esse drama não foi nada, tudo isso essa criança vai internalizar, tá? E isso vai fazer parte da identidade dela. E esse registro emocional vai ecoar durante décadas, até que seja conscientemente reprogramado. Veja isso. Agora, se por outro lado, essa criança foi vista, foi ouvida e guiada com afeto firme, ela desenvolve um senso interno de valor, capacidade e autonomia emocional. Agora, se essa fase não for bem integrada, o que acontece? A criança entra na adolescência, né, para o terceiro setênio, lá pelos 14 anos, sem ter passado por uma boa educação emocional. Preste atenção nisso. Então ela tende a ser muito mais reativa, muito mais explosiva ou apática. Ela tem dificuldades em construir relacionamentos saudáveis. Ela acaba carregando confusão sobre quem ela é e tudo o que ela sente. Ela não sabe dizer o que ela sente. Ela não sabe dizer quem ela é.
Ela pode, inclusive, buscar identidade através de aprovação externa. Olha só, grupos, padrões sociais ou redes sociais. Por que você acha que, muitas vezes, um jovem acaba entrando nas drogas? A boa notícia é que é possível voltar a esse período também, mesmo na vida adulta, através de terapias, como eu já falei aqui, que resgatam a criança interior, tá? É feita uma reeducação emocional, tá? Práticas de autocompaixão e reconexão com essas memórias chaves. Isso é sério, isso é sério. Se você sente que precisa disto, já falei aqui, meus contatos estão aqui abaixo, mas isso já é sério. Muitas pessoas têm a vida travada exatamente por emoções que ficaram presas lá no subconsciente nesses períodos, certo? Bom, mas vamos para o nosso terceiro setênio, aquele que começa aos 14 e vai até os 21. E se a criança sair do segundo setênio com problemas, como eu falei para você, ela vai ficar muito frágil emocionalmente, desconectada de si mesma, certo? E isso, com certeza, vai dificultar o processo de compreender os outros também. Porque essa é a principal tarefa desse terceiro setênio. Dos 14 aos 21, é preciso ter essa conexão, tá? É quando o mundo social se impõe. Amizades, a questão da escola, grupos, vem a questão de rejeições, comparações. E aqui o jovem começa a desenvolver a capacidade da empatia, de entender a emoção do outro. Mas veja bem, se ele veio para essa fase sem reconhecer os próprios sentimentos, a própria emoção, como é que ele vai reconhecer isto de outra pessoa? Não tem como. É por isso que vemos tantos adolescentes e jovens se isolando ou entrando em conflitos constantes. É isso que aconteceu. É essa falta de reconhecimento dele mesmo e do mundo. Eles não sabem lidar com o que passa dentro deles. Como é que vão lidar com o que está fora? Olha só, isso significa que se o adolescente não foi estimulado emocionalmente nos setênios anteriores, se ele não teve um acompanhamento, ele pode literalmente perder acesso a ferramentas internas fundamentais para a regulação emocional, para o controle emocional. E se não há uma estrutura interna, o que ele faz? Ele busca compensações externas, como eu falei para você. O que ele acaba caindo? Em vícios, em relacionamentos tóxicos, tudo isso. O Bruce Lipton, ele explica que grande parte do nosso comportamento automático, certo? Moldado até os 7 anos de idade, por exemplo, lá no primeiro setênio, tá? Eles continuam sendo refinados nos anos seguintes, especialmente sob a pressão social. E é, como eu falei para vocês, exatamente o que o terceiro setênio traz. Então imagine o seguinte, olha só, imagine o seguinte. Imagina um garoto de 14 anos chegando na escola e vendo que o amigo dele está meio estranho, está meio quieto. Um jovem emocionalmente saudável, ele vai perguntar: você está triste? Aconteceu alguma coisa com você? Mas perceba, aquele que não teve esse acolhimento, tá? Que não foi conduzido emocionalmente na infância, vai dizer o seguinte, vai olhar, e isso acontece bastante, vai olhar para esse colega e vai dizer o seguinte, vai pensar o seguinte: tá com raiva de mim, tá? Nem percebeu eu aqui. Ele simplesmente não entende o que se passa, ele não entende o que se passa em si, nem no outro. E isso, com certeza, afeta a capacidade de se relacionar e de construir vínculos verdadeiros. Esse também é o período que a autoimagem começa a se cristalizar, certo? Não mais como o segundo setênio, em que era formada pelos espelhos externos, pais e professores, mas agora, no terceiro setênio, é de forma mais ativa. O jovem tenta decidir quem ele é, mas ele só consegue escolher com alguma clareza
se tiver referências internas organizadas. Veja só isso. Caso contrário, ele passa a copiar comportamentos de grupos para pertencer. O que ele não fez lá atrás, ele começa a tentar fazer agora, a pertencer a algum grupo, mesmo que isso custe a própria autenticidade dele. A ausência de um senso claro de identidade emocional para essa criança pode gerar adultos que mais tarde olham para a própria vida e dizem: eu nem sei quem eu sou. Veja só, a falta desse reconhecimento emocional cria adultos frios ou extremamente carentes. Gente que ama mal, que se envolve mal, que espera ser adivinhado pelo outro, mas não consegue nem saber quem é, nem se ler sozinho. Sabe aquela pessoa que você de repente já namorou ou até convive, que nunca percebeu quando você está triste? Mesmo você tentando disfarçar, muitas vezes não é por mal. Muitas vezes ela realmente não sabe sentir, não aprendeu a perceber, porque ninguém ensinou ela. Lá no início, ela não sabia, ninguém ensinou ela como nomear o que ela estava sentindo quando ela mesma se sentia triste, sozinha. E ao mesmo tempo, existem pessoas que você deve conhecer também, que olham para você e dizem: você está bem? O que aconteceu? Olha só, e elas fazem isso mesmo que você esteja tentando esconder tudo. Elas sentem. Essas pessoas desenvolveram a percepção emocional. Elas se conhecem tão bem por dentro, as pessoas têm o domínio de si dentro, por dentro, né? Elas se conhecem tão bem por dentro que conseguem identificar no outro qualquer sinal diferente. Isso é maturidade afetiva. E deveria começar a se formar, né, ali, até os 20 anos, né, no terceiro setênio. Mas, casos e casos. É também nesse setênio que o jovem começa a formar seu campo energético de forma mais clara. O jovem que tem um ambiente emocionalmente seguro nas fases anteriores, ele começa a desenvolver agora uma espécie de bússola interna. Ele sabe o que fazer. Ele começa a confiar mais em sua intuição. Ele sabe mais claramente o que o afeta e o que ele precisa fazer para cuidar de si mesmo. Essa é uma base essencial para os desafios que vêm no quarto setênio, onde o mundo adulto, com as suas exigências de trabalho, escolhas e estabilidade, autonomia, chega com peso. Você sabe o que eu estou falando aqui. Mas quando essa base emocional ficou no jovem, na criança, de forma instável, os efeitos se multiplicam em várias direções. O adulto se torna, né, alguém que procrastina, pode ser aquele tipo de pessoa que evita escolher, né, ou tem dificuldade para mostrar coragem emocional, fica racionalizando muita coisa, se torna, por exemplo, assim, uma fuga do sentir, o medo da rejeição, né? Então, o tempo todo é um adulto que se torna preso dentro das suas emoções. Por isso mesmo, quando os sintomas parecem adultos, muitas vezes, o que está em sofrimento é a parte adolescente que não foi curada, é a parte da criança que não foi curada. E aos 21 anos, quando a gente vai entrar agora para o quarto setênio, o jogo vai mudar de novo. Nesse ponto da vida, o chamado interior é o mais profundo. É a busca de volta para as perguntas maiores, mais existenciais. Quem eu sou diante de Deus? Qual o meu papel nesse mundo? O que eu acredito de verdade? Qual a minha conexão com o invisível? Com a fé? Com o que não se vê, mas se sente? Qual a minha conexão? Nesse quarto setênio, dos 21 aos 28 anos, a alma exige uma posição, um posicionamento.
Já não é mais suficiente entender o que se sente, né? Como lá no primeiro setênio, ou o que o outro sente, como no segundo e no terceiro setênio. Agora é preciso perguntar quem eu sou. Quem eu sou diante de tudo. A fase da dúvida, da inquietação, da crise existencial não vem por acaso. Ela é um catalisador de uma nova etapa. A construção do consciente da própria identidade espiritual e ética. Esse período dos 21 aos 28 é um divisor de águas, certo? A estrutura emocional e social construída dos anos anteriores, ela começa a ser testada de forma mais profunda. Tudo que você aprendeu é testado aqui. E aqui não se trata mais do reconhecimento externo, e sim de um impulso interno como autenticidade. Quem é você? Há uma sensação crescente de que não dá mais para viver no automático, seguindo apenas roteiros prontos. Quem ignorou os chamados anteriores pode sentir um ciclo como um peso, certo? Um aperto no peito, uma sensação de vazio que não tem nome, exatamente nessa fase. Muitos chamam de crise dos 25, mas é muito mais do que isso. Na verdade, é o início do amadurecimento espiritual e da responsabilidade real sobre a própria existência. Pesado, né? Pesado. Mesmo que a pessoa diga que não acredita em nada, nesse ciclo, alguma inquietação aparece. Pode ser por meio de uma arte, da religião, da espiritualidade, de práticas interiores. A inquietação aparece. A alma começa a pedir algum tipo de sentido. É como se a vida dissesse: agora que você já passou pelas emoções e pelas emoções do outro, está na hora de se perguntar o que está além de tudo isso. E essa busca, quando não é bem conduzida, pode levar para caminhos distorcidos. Tá? Que caminhos são esses? Ideologias extremas, tá? Seitas, vícios, relacionamentos de dependência emocional, tudo que promete algum sentido rápido e fácil, tudo. O jovem adulto, ainda tentando entender o que significa ser ele mesmo, ele pode acabar vestindo identidades emprestadas de outras pessoas, porque ele não se reconhece. E é nesse ponto que o corpo emocional grita. Se houve falhas nos setênios anteriores, se, por exemplo, se na infância a infância da pessoa foi marcada por muita repressão afetiva, se na adolescência ela não encontrou um espelho e acolhimento no que ela fazia, se na juventude ela viveu de forma desconectada, tudo isso vai ficar bem claro agora nessa fase. E não é como lembrança, mas como um sintoma. Sabe qual sintoma? Ansiedade, insônia, desânimo, cansaço crônico, sabotagem, autocrítica, tudo isso. A alma vai pedir uma correção e o corpo vai responder. Quantos jovens você já ouviu que entraram em crise profunda aos 27 anos? Muitos artistas, inclusive, morreram com essa idade. E não é por coincidência. É como se o ciclo dissesse: ou você se conecta com algo maior agora, ou essa desconexão vai te cobrar. Em casos mais graves, essa cobrança pode se manifestar como depressão, colapsos emocionais ou até mesmo pensamentos suicidas. Muitos jovens que morreram aos 27 anos não partiram por acaso. Entenda isso, tá? Existe algo mais profundo acontecendo aqui. Preste atenção. É um movimento inconsciente,
tá? Coletivo, uma espécie de chamado interno que não foi compreendido. Não é só uma coincidência. Eu não sei se você já ouviu falar do Clube dos 27, tá? Que possui nomes, por exemplo, aí, artistas famosos como Amy Winehouse, Kurt Cobain, Janis Joplin, Jimi Hendrix. Olha só, eles morreram aos 27. Isso simboliza justamente essa ruptura aqui. Eles não foram fracos nem frágeis demais. Eles estavam em um ponto de transição que exigia muito mais do que só talento e sucesso. Exigia sustentação interior. Eu sei que isso é complicado de entender, mas, como eu falei, só vai percebendo o que eu quero com esse vídeo aqui. Esse ciclo aqui, ele é profundamente influenciado pelo movimento astrológico conhecido como retorno de Saturno, ok? Saturno leva cerca de 28 a 29 anos para dar uma volta completa ao redor do Sol e retornar à posição em que estava no momento do seu nascimento. E quando isso acontece, ele meio que bate a porta e pergunta: o que você fez até agora com a sua vida? Você construiu algo com base sólida? Você assumiu responsabilidade pelos seus dons, pelos seus erros, pelas suas escolhas? Louco, né? É louco. Saturno rege o tempo, a responsabilidade, a estrutura, a colheita. E quando ele retorna, ele não faz promessas, ele traz realidade. Tudo aquilo que você deixou para depois, a sua cura, as suas verdades, os seus traumas, os seus talentos, tudo isso precisa ser encarado de frente, agora. E essa cobrança não vem como um castigo, mas como uma consequência da própria maturidade. Esse retorno de Saturno é como uma prova final dos 3 primeiros setênios. Veja só, se você não estruturou o emocional até os 7 anos, se você não desenvolveu empatia até os 14, se não encontrou algum tipo de busca interior até os 21, ele vai expor esses buracos, essas faltas. E quando não estamos preparados para encarar essas falhas, o colapso vem. O colapso vai vir de forma emocional, existencial, às vezes físico. Pitágoras já falava sobre o poder dos números, não apenas no sentido matemático, mas simbólico e vibracional. O número 7 representa aprendizado, introspecção, desenvolvimento espiritual. Veja, o número 9, a soma aqui de 2 mais 7, representa o encerramento de um ciclo, a transição para uma nova etapa, com tudo que isso exige de maturidade e entrega. 27, número 9, veja isso. É por isso que tanta gente chega aos 26, aos 27, com uma sensação de fim, de algo como se algo tivesse morrido por dentro. E às vezes sim, é uma parte antiga de si mesmo que está sendo convidada a morrer, para que o novo possa nascer. Mas entenda isso. Se não houve a estrutura emocional, nem suporte espiritual, esse rito de passagem se torna confuso, perigoso. O que era para ser um rito de passagem, na verdade se transforma em um período de esgotamento, de excesso, de cansaço. Mas ainda dá tempo, tá? Sempre dá tempo. Não importa se você chegou aos 27 agora, tá? E está meio perdido, está meio perdida. Se você não se encontrou, se você de repente falhou nos ciclos anteriores, não importa. O que importa é o compromisso com o que vem depois. Porque, olha só, o que vem
dos 28 aos 35 exige tudo de você. É o início do tempo da colheita, mas também da reconstrução, caso algo tenha se perdido, algo tenha algum ruído, certo? Se você sente que está vivendo este chamado agora, não ignore. O corpo sabe, a alma avisa. Preste atenção nisso. Não é coincidência. Não é coincidência você estar aqui, vendo esse vídeo aqui. Não é. É parte do seu alinhamento com o que o universo propõe para você. Só que agora, você precisa fazer a sua parte. Qual a sua parte? Escutar, sentir, agir. É isso. Aos 28 anos de vida, a vida recomeça de verdade. É o número 1, certo? Olha só, 2 mais 8 igual a 10, 1 mais 0, 1, ok? É outro nível. Não é mais um que você foi ingênuo, né? É um consciente, que você carrega os aprendizados dos ciclos anteriores. Você já aprendeu muita coisa. É o ponto de partida de uma nova jornada, onde o chamado à maturidade se torna inevitável. Aqui começa o tempo de fazer escolhas com responsabilidade, de iniciar novos caminhos, não mais movido por impulso ou expectativa externa, mas por propósito. Esse ciclo aqui, que vai dos 28 aos 34, é simbolicamente, tá? O primeiro grande momento de construção do mundo real. Mas não construção no sentido apenas material. É a construção da própria identidade manifesta, certo? É aqui você vai perceber quem você escolhe ser, o que você decide realizar, qual marca deseja deixar. É o tempo de plantar com as próprias mãos algo que te represente, certo? Eu sei que o ciclo vai dos 28 ao 35, mas geralmente ele para um pouquinho antes do 24, certo? Nos 34, ok? Então, você pode começar a realizar aqui um projeto, um negócio, uma carreira, uma família, uma mudança de vida. O importante é que seja algo enraizado na sua verdade. Essa fase não é mais sobre sonhar, é sobre realizar. A alma agora pede uma forma, pede uma estrutura. As intuições que surgiram no CT anterior, dos 21 aos 28, os questionamentos, existências espirituais, tá? Tudo isso precisa agora encontrar um canal de expressão concreta, algo real. Não precisa ser algo perfeito, nem algo grandioso aos olhos dos outros, mas precisa ser algo real para você. E se por acaso você passou dos 28 e sente que não construiu nada de valor real, ainda está em tempo. Às vezes, será necessário voltar atrás e buscar partes suas que ficaram esquecidas, tá? Resgatar talvez um talento, reavaliar alguma escolha, consertar o que foi mal feito. E olha só, entenda isso não é um retrocesso, é uma reparação. O ciclo está em andamento e quanto mais você responde ao chamado com a sua autenticidade, mais ele se alinha. Este período, dos 28 aos 35, mais preciso até os 34, ele traz a força do número 1, mas também ele traz a firmeza de Saturno, que segue atuando com intensidade até os 29 e início dos 30 anos. Então ele cobra estrutura, maturidade, responsabilidade com o tempo, com o corpo, com a vida. Por isso, tantos colapsos acontecem quando esse chamado é ignorado. Novamente aqui você vai ver pessoas ansiosas, com aquela ansiedade crônica, né? Desiludidas, né? Desilusões profundas, sensações de estagnação, depressão silenciosa. E olha só, nada disso acontece do nada. São sinais de que algo precisa ser revisto. Esse é o ciclo da materialização da alma.
Tudo que foi sentido, pensado, agora precisa ser colocado no mundo. E não importa se o que você constrói é visível para os outros ou íntimo, discreto. O que importa é que seja verdadeiro. Porque aquilo que não se concretiza nesta fase aqui pode se transformar, melhor dizendo, em frustração lá na frente. E se você chegou nos 35 anos, a vibração muda novamente. Veja, 3 mais 5 nos leva ao número 8, o símbolo da força, da estabilidade, da administração consciente da vida. Este número, o número 8, é um número de poder pessoal, mas além disso, ele também é da autorresponsabilidade. Aqui começa o quinto setênio, dos 35 aos 42. E o que você construiu nos anos anteriores começa a ser testado. Olha só, o que não tiver base vai desmoronar aqui. O que estiver bem enraizado vai prosperar, certo? Independência nesse contexto aqui não é apenas a questão financeira, tá? É questão emocional, espiritual, intelectual, tudo isso. É a capacidade de se manter de pé, de saber levar a vida, de sustentar o que você escolheu ser, sem se perder nas cobranças externas ou em comparações. Essa aqui é a fase da vida em que a própria vida pede ordem, coerência, consistência. Não importa se você talvez seja um empreendedor, um artista, uma mãe, um terapeuta ou alguém em transição. O que importa aqui é o quanto da sua energia está sendo canalizada com intenção. O quanto você consegue se organizar, cuidar de si mesmo, de si mesma, do seu tempo, do que é seu. Esse novo ciclo aqui não permite mais improviso ou desculpas. É o tempo de alinhar visão, ação e presença. O que não pode acontecer aqui é chegar nessa fase da vida, por volta lá dos 42 anos, ainda dependente dos outros para tudo. Sem iniciativa, sem direção, sem movimentar sua própria energia. Porque se isso acontece, veja bem, principalmente pessoas que moram com os pais ainda, olhe bem, o próximo ciclo vai cobrar, e cobra mesmo. 42, 4 mais 2 dá 6. O número 6 da numerologia é o símbolo da harmonia, do cuidado com o outro, da entrega à vida em grupo, especialmente à família. Dos 42 aos 48, a vida te chama para algo mais profundo. É o tempo de cuidar não só de si, mas dos seus, daqueles que caminham com você, seja questão do laço sanguíneo ou por afinidade espiritual. Aqui o chamado é relacional, é relação. É sobre a questão de presença, suporte mútuo, construção de vínculos verdadeiros. Agora, se você não construiu isso, se ficou dependente dos outros, como é que você vai poder doar isso para os outros? Se você não estiver envolvido em nenhum tipo de núcleo afetivo, familiar ou comunitário, tá? De forma correta, o impacto emocional vai ser forte. É o momento da alma, é o momento em que a alma, melhor dizendo, busca pertencimento. Nessa fase, o isolamento emocional cobra um preço muito alto. Mesmo quem construiu uma carreira sólida, tá? Ou atingiu metas pessoais importantes, se essa pessoa negligenciar as conexões afetivas, pode sentir um vazio que nenhuma realização externa vai preencher. A alma clama por um vínculo. E o vínculo real, que exige escuta, troca, presença, serviço. Se você se afastou da família, passou por divórcio,
Perdeu alguém importante? Preste atenção, não significa que você está fora do caminho, não é isso. Mas esse momento aqui é a hora de reconstruir laços. Pode ser com filhos, com irmãos, com amigos que se tornaram irmãos de jornada. Pode ser até mesmo com causas maiores, comunidades, ações voluntárias, trabalhos filantrópicos. O importante aqui é estar em um círculo, de forma verdadeira, com conexão, estar com fluxo com outros seres humanos, porque aqui a vida pede partilha. E então estamos chegando no ciclo dos 49 anos até os 50 anos, um dos mais exigentes e ao mesmo tempo mais transformadores da vida adulta, tá? Aqui começa o tempo do renascimento. É uma fase que simbolicamente carrega a energia do número 13 na numerologia, que representa a morte e o renascimento. Não a morte literal, mas a dissolução do que não serve mais. A quebra de estruturas antigas que já não sustentam o seu verdadeiro ser. É como se a vida dissesse: até aqui você foi assim, agora precisa ser mais do que isso. E se você resistir a esse chamado, o desconforto cresce. O universo tira da sua vida tudo aquilo que estiver desalinhado com o seu novo propósito. Pode ser um emprego que já perdeu sentido para você, pode ser um casamento que parou de evoluir, pode ser hábitos, rotinas, crenças que estão travando a sua expansão. Tudo isso acontece agora nesse setênio. É por isso que tanta gente nessa fase vive rupturas profundas. Saem de cargos que ocupavam há décadas, mudam de cidade, abandonam padrões antigos, redirecionam completamente a sua atuação no mundo. Muitas vezes, isso vem com crises, porque a mudança foi evitada por muito tempo. Mas se você acolhe esse processo com consciência, o que acontece é uma verdadeira libertação. Esse setênio aqui, ele te convida a reinventar a sua maneira de servir, de entregar ao mundo aquilo que só você tem. Já não basta apenas trabalhar, já não basta, não tem mais sentido só cumprir tarefas, manter um status. A alma quer coerência, quer verdade, quer que a sua atuação profissional esteja alinhada com quem você é agora, não com a versão antiga que talvez você já tenha superado, mas que talvez você continua tentando sustentar. Essa é a fase que não aceita estagnação. E não é isso não é por castigo, tá? É por amor. A vida está te empurrando para a sua versão mais autêntica, para você ser você mesmo. Se você ouvir esse chamado e responder com coragem, você vai poder descobrir talentos que estavam adormecidos, coisas que você amava e que você deixou para trás. Você vai iniciar projetos que te façam vibrar de novo, com emoção. Pode encontrar novos propósitos que vão te acompanhar até o fim da vida. É também aqui nesse ciclo que muita gente começa a cuidar da saúde de forma mais integral. É aqui que muitas pessoas começam a entender, começam a buscar uma alimentação, cuidar do sono, coisas melhores, tá? Se movimentar, cuidar das emoções, é aqui essa fase. Também começa a cuidar da questão espiritual, não com religião, tá? Ela começa a buscar mais coerência no que ela sente, no que ela fala, no que ela vive. É isso. E o mais bonito de tudo é que quando você começa a andar no seu caminho verdadeiro, você não se cura sozinho, você cura gerações. Isso é muito importante.
Você interrompe padrões que já vinham se repetindo há décadas. Você começa a inspirar os mais jovens a fazerem diferente. Você se torna exemplo não daquela questão de perfeição, mas de verdade. Esse ciclo dos 49 aos 55 é meio que um portal. O velho morre e o novo nasce. Se você permitir, é claro. Se você não permitir, a vida vai forçar. Novamente, não é um castigo, não é vingança, mas porque existe algo em você que precisa nascer, florescer. Existe um potencial que ainda não foi revelado. E esse é o momento de libertá-lo. Muitas pessoas buscam terapia porque percebem esse chamado dentro de si. Mas vamos adiante. Agora chegamos ao ciclo que se inicia dos 56 anos, certo? E aqui tudo muda profundamente, porque 5 mais 6 dá 11. O 11 é um número mestre, tá? Não há soma. Então o 11 carrega a energia da intuição, da liderança espiritual, da inspiração coletiva. É como se a partir desse ponto a vida pedisse, tá? Agora compartilhe o que você aprendeu. Agora se torne professor daquilo que você sabe. Eleve a sua experiência em forma de guia, de palavra, de luz. É isso. Esse é o ciclo do mestre que começa a se revelar. Mas não é um mestre, né? Um mestre professor, não é isso. É aquele que se formou na vida real, com erros, quedas, curas, superações. A liderança aqui não tem a ver com cargo ou status. Não. Tem a ver com a verdade, com a presença, com a coragem de ensinar a partir da sua própria história. O exemplo, a inspiração. Se você passou por crises, doenças, perdas, reconstruções, agora é hora de transformar isso em sabedoria compartilhada. É o que você aprendeu. Não importa se é para um auditório, né, se é um auditório cheio, ou para uma única pessoa do seu convívio. A vida quer que você fale, que você conte sua verdade, que você se exponha com autenticidade. Mas muita gente diz: eu não consigo, não. Eu não consigo. Talvez eu nem tenha muito o que contar. E isso pode ser algo perigoso, pois nesse ciclo aqui, a alma já não aceita mais que se esconda, que fique em silêncio. O silêncio vai pesar. A vida quer movimento, quer que você inspire, oriente, motive, nem que seja com gestos simples, conversas de vizinhos, conselhos dados com o coração. Essa fase dos 56 aos 62 é sobre expressão espiritual. Pode ser através de palavras, através de artes, né? De um trabalho voluntário, de cuidados, de partilhas, mas é preciso. O que não dá mais é para guardar isso dentro de você. A sua experiência de vida é um tesouro, entenda isso. E alguém precisa ouvir. Sim, alguém precisa ouvir. Então chegamos no ciclo seguinte, os 63 anos. E aqui entramos na vibração do número 9, 6 mais 3. O número do fim do ciclo, do altruísmo, da compaixão, da sabedoria em ação. Dos 63 aos 69, a vida vai te convidar a ser mais conselheiro, mais cuidador, a ouvir mais. Não é mais sobre impor, tá? Não é mais tempo de impor nada, é tempo de acolher. Esse é o momento de exercer o amor mais maduro, escutar com atenção, ajudar sem ficar julgando, doar sem esperar retorno. É quando você passa a ser referência silenciosa, não por poder ou influência, mas por presença, apenas por estar ali. A sua escuta cura, o seu olhar transmite calma, o seu abraço é expansão,
É coisa boa. Não é preciso ter formação em terapia para exercer esse papel. Não. Basta estar disponível de forma interior, aquela presença. Tá? Você pode participar de um grupo de oração, pode um grupo de meditação, qualquer tipo de trabalho, né, de atuação que você possa ficar próximo de netos, vizinhos, filhos. Você é chamado para estar a serviço da dor do outro, com empatia e energia. E sim, é possível que algumas doenças apareçam nessa fase. Muitas delas têm origem mais emocional do que física. Quando a alma está estagnada, o corpo sente. Preste atenção nisso. Quando você se afasta do seu propósito, o organismo perde vitalidade. Mas o contrário também é verdadeiro. Quando você reconecta o que você veio fazer aqui, veja isso. Muitas pessoas param de trabalhar exatamente nesta época aqui. Veja só. Aquilo que, se você volta para fazer aquilo que você nasceu para fazer, tá? Você transforma. Há inúmeros relatos silenciosos que não aparecem na mídia aí, de pessoas que chegam até curar, certo? Porque estão ativas, porque na verdade, e curar, falando, não só elas, mas outras pessoas. São histórias de pessoas que mudaram hábitos, mudaram a frequência emocional, retomaram a fé e com isso viraram a chave do corpo. Colocaram a fé em ação, a fé em movimento, a fé como decisão de viver melhor. E isso transformou não só a vida delas, mas as pessoas em volta delas. Aos 70 anos, algo ainda mais profundo acontece. Inicia-se o ciclo do mago, do mestre interior. Aqui não se trata mais de correr atrás de objetivos externos. Trata-se de mergulhar, de se viciar. Preste atenção nisso, aos 70 anos. Tá? Você começa a estudar com o coração, de ouvir o invisível. Tá? Você começa a buscar um crescimento mais da sua essência. Certo? Tudo aqui, a sua alma te chama. Tá? Agora, ela tem um espaço dentro de você. Essa fase não é para viver no automático, não é para desistir de nada, que muita gente pensa isso, né? É para viver um estado de presença. O aprendizado agora não é mais para ensinar. Na verdade, é para expandir a própria consciência. Nessa fase, você não precisa provar nada para ninguém. O seu caminho já é interno. O seu mundo externo já não manda tanto. Quem guia agora é a alma. E o mais bonito, a vida não termina aos 70, 80, 90, não. Se você vive os ciclos com consciência, se você respeita os seus ritmos, se limpa tudo por dentro, se regenera emocionalmente, se está bem emocionalmente, a vida segue plena. Você segue útil, necessário, vivo, no mais alto sentido da palavra. E se você for além, se você viver até 112 anos, você entra num outro estado de ser, um estado quase místico. A vida muda. Você já não vive mais para o fazer, vive para emanar. Sua simples presença transforma o ambiente. O seu olhar transmite paz, o seu corpo vibra a sabedoria. As pessoas que atingem essa idade com lucidez tornam-se, na verdade, um arquivo vivo de ensinamento, de conhecimento. Não precisam mais ensinar com palavras, elas ensinam com silêncio. Ensinam apenas sendo. São canais da vida, são ancestrais em carne viva, sem sofrimento, sem correria, sem pressa. Já não estão mais totalmente aqui, mas ainda estão para servir. E se por raridade alguém chegar até os 120 anos, entra novamente na vibração do número 3. E o 3 é a leveza da criança,
é a alegria pura. É como se a vida dissesse: você passou por tudo, agora relaxa, brinca, volta a sorrir, viva leve, seja como uma criança sábia. Aos 120, o legado é deixado pela alegria, pela simplicidade, pela presença. É por isso que viver bem cada ciclo é tão importante. É por isso que se curar, não importa a sua idade, é tão importante. Porque o que muitos chamam de fim da vida não é verdade. É o início de um novo papel, de irradiar sabedoria, sem esforço. Isso só é possível quando você honra a sua jornada, cada ciclo, cada etapa, cada dor, cada virada. Quando você vive com consciência, com escuta, com humildade. Porque a pior velhice não é a do corpo, é da alma esquecida. Quando você começa a seguir o seu chamado, a juventude meio que volta para você. A pele pode até não rejuvenescer como você gostaria, mas o brilho nos olhos volta. Você deve conhecer pessoas assim, porque você tem pessoas, não importa a idade, elas têm uma vontade de viver sobrenatural, uma leveza espetacular. E você entende, você precisa entender, nunca é tarde. A morte não é o fim, mas é o fechamento de um ciclo bem vivido. Precisa ser. É o retorno para o que ainda precisa ser completo. E eu quero deixar aqui uma coisa bem clara para você nesse estudo. Eu quero que você entenda que estar bem, estar emocionalmente bem, é quase que uma obrigação. Porque quando você vive a sua vida de qualquer jeito, quando você sabe que tem traumas, quando você sabe que passou por abusos, quando você sabe que algo faltou, a presença de um pai, a presença da mãe, quando você sabe que passou por bullying, quando você sabe que alguma fase dos setênios teve problemas, você precisa restaurar isso. Porque se você entendeu esse vídeo aqui, você sabe que você, na verdade, vai levando para outras fases e vai tendo problemas. E quando você vê uma pessoa que é muito bem resolvida a cada setênio, você encontra uma pessoa feliz, uma pessoa que sabe ensinar os filhos, uma pessoa que vive uma vida plena. Então, se você precisa restaurar alguma fase do setênio, se você precisa ter uma vida plena, eu vou deixar abaixo desse vídeo aqui os links para o programa de transformação Águia ou para você conhecer a questão de terapias. Fique muito à vontade. Basta você clicar lá, ser direcionado para a página. Você vai ver tudo que você precisa, como funciona, questão de preços. Vai ter também meu WhatsApp. Fique muito à vontade, mas entenda. O único responsável para ter a vida dos seus sonhos é você. Você pode começar hoje entrando em contato. É preciso que você se dedique a fazer o que é ensinado. E aí sim, você vai ver uma vida transformada. Você vai ter uma vida que você sempre sonhou. Gratidão por chegar até aqui e comente. Eu mereço a felicidade em todos os níveis da minha vida. Gratidão.